Fala galera, eu sou o Ribeiro na área seguinte. Hoje eu vou falar a respeito de um tema que eu sei que vocês gostam bastante, que é a respeito das paradinhas. Então vamos lá. Galera, hoje eu vou falar a respeito de dois temas importantes: ciclo e TPC versus Blast e Cruise. Qual que seria melhor? Quais seriam as aplicabilidades de cada um? O que seria mais indicado para você? Lembrando que eu não indico nada para ninguém. É verdade. Todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que deve fazer de suas vidas. Eu apenas estou aqui com o intuito de passar informações acerca da minha experiência como profissional para que vocês possam tomar suas decisões por conta própria. Galera, primeiramente vou explicar para vocês o que é ciclo e TPC. Bom, primeiramente, o conceito de ciclo e TPC era muito utilizado há talvez uns 12 ou 15 anos atrás, no período que eu comecei a treinar. Eu tenho de 13 a 14 anos de treino. O maluco é brabo. Porra! O período de ciclo é o período que a gente faz o uso dos esteroides anabolizantes em doses suprafisiológicas, ou seja, com doses maiores que o nosso corpo seria capaz de produzir naturalmente. Nesse período, a gente utiliza essas doses um pouco mais elevadas para ter ganhos, para ter mais ganho de força, mais ganho de massa muscular e melhor estética de definição corporal. Vou exemplificar um tipo de ciclo que era muito comum lá pelos anos de 2010 aproximadamente. Na fase de ganho, por exemplo, o pessoal costumava utilizar muito o famoso deck Dura, né? 2 ampolas de Durateston de farmácia e 2 ml daquela Deca Underground, né? Que tinham muitos laboratórios Underground também. Ou então o pessoal utilizava a Deca Durabolin, que era de farmácia, mas como era de 50 mg por ml, acabava dando um volume muito maior de aplicações. Para a fase de cut, o pessoal gostava de utilizar também a testosterona Durateston como base e gostava também bastante do famoso estanozolol, que dá aquele efeito muito mais estético, mais polido, mais seco, ou então da trembolona. Já aqueles caras que eram um pouco mais, digamos assim, hardcore, eles gostavam de fazer combinação tanto do estanozolol quanto da trembolona, ou seja, a Durateston de farmácia, estanozolol e a trembolona. E esse combo aí, ao longo de umas 12 a 16 semanas, dava aquele efeito bem estético no físico. Nessa época o pessoal utilizava normalmente os hormônios com algum tipo de intuito específico. Por exemplo, eles faziam esses ciclos aí de 8, 10, 14, 16 semanas para o carnaval, por exemplo. Ou queria ter algum tipo de evento, alguma festa eletrônica, por exemplo, em junho ou em agosto. Então os ciclos, os protocolos hormonais, eles tinham o tempo pré-determinado, né, para que eles pudessem se encerrar e a pessoa fazer a famosa TPC. E antes de eu falar o que seria a TPC... Ai, corta. Esse que eu falo, buguei. Galera, TPC nada mais é que a terapia pós-ciclo. A terapia pós-ciclo, ela é um combinado de fármacos, é um combinado de manipulados, enfim, com o intuito de restabelecer o eixo hormonal do usuário de esteroide anabolizante de forma mais rápida, de forma mais acelerada. A pessoa que faz uso de esteroide anabolizante em doses suprafisiológicas, ou até em doses fisiológicas mesmo, que nosso corpo seria capaz de produzir, ela dá um feedback para o nosso corpo de que ele não necessariamente precisaria produzir a quantidade que ele produzia anteriormente, ou seja, nossa testosterona basal, que era de 700, por exemplo, ela passa a se tornar 100, 200, 300. Isso daí acaba gerando uma série de consequências negativas para o usuário de esteroide anabolizante. Então, como eu estava falando anteriormente, galera, a respeito da TPC. A TPC a gente utiliza alguns fármacos, né, para tentar fazer com que nosso eixo hormonal se restabeleça de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, né? Sendo que quando a gente faz o uso de esteroide anabolizante, a gente fica com o eixo inibido e esse eixo ele demora um bom período aí para ser estabelecido de forma adequada. Tem pessoas que às vezes fazem um ciclo, ali fazem a TPC, em 3 meses a pessoa já está zero bala. Tem pessoas que fazem um ciclo ali, não fazem TPC e às vezes não tem uma alteração significativa. Já tem pessoas que vão fazer um ciclo às vezes de 12 semanas, vão fazer a melhor e mais completa TPC com todos os fármacos e manipulados disponíveis no mercado, no momento, e infelizmente essas pessoas nunca mais vão conseguir ter seu eixo hormonal como era anteriormente. Ou seja, nesse caso, essas pessoas acabam ficando, de certa forma, reféns do uso de esteroide anabolizante, mesmo que em doses fisiológicas. Já que nesse caso, essa pessoa vai ficar com uma produção endógena, uma produção natural mais reduzida, ela vai apresentar sintomas de hipogonadismo. E o que seria hipogonadismo? Nada mais seria isso daí que eu falei para você agora, que é essa deficiência da produção natural. E pensando nisso daí, a gente entra no conceito de Blast Cruise. Já sabendo que as pessoas que fazem TPC ou que não fazem TPC, inevitavelmente vão passar por um período aí, na maioria dos casos, pelo menos talvez 90% dos casos,
vão passar por um período de crash hormonal, ou seja, esse período aí de deficiência de produção de testosterona, esse hipogonadismo, foi se criado um conceito chamado Blast Increase. O que seria o Blast Increase? O Blast nada mais é que o ciclo, que são as doses um pouco mais elevadas, e o Cruise seria uma dose levemente suprafisiológica. É como se aproximadamente a gente tivesse, como se o nosso corpo ele produzisse, entre muitas aspas, 125 miligramas ali, de 100 a 125 de Durateston por semana, né? Lembrando que tem o peso do éster, então acaba perdendo um pouco da testosterona em si, né? Lembrando que o nosso corpo produziria isso. No Cruise normalmente é administrado uma dose que é aproximadamente o dobro disso, de 200 a 250 miligramas por semana. Lembrando também que tem atletas, às vezes, dependendo do nível, fazem algum tipo de cruise um pouco mais avançado, com uma segunda substância, por exemplo. É comum também se fazer o cruise com a testosterona de base, com uma dose pequena de DECA, por exemplo, para a saúde articular. E também é muito comum fazer o uso da testosterona nessa dose de 250 miligramas com um pouco de masteron também, visando controlar a parte do estrogênio e também um pouco mais de refinamento na pele e queima de gordura. Antes de eu falar um pouco mais a respeito do Blast Cruise, eu gostaria de falar principalmente dos colaterais da TPC. Bom, lembram que eu falei para vocês a respeito de hipogonadismo, que é a deficiência da produção natural de testosterona? Então, esse hipogonadismo ele causa uma série de consequências metabólicas, psicológicas e hormonais no corpo dos homens, principalmente, já que as mulheres têm um eixo hormonal diferente dos homens e não têm necessidade de fazerem TPC. Nos homens é muito comum, obviamente, a perda da massa muscular que a gente adquiriu pelo uso do hormônio, porque é impossível, né, a gente conseguir sustentar com uma testosterona mega baixa, aquela quantidade absurda que a gente adquiriu de massa muscular durante o período de uso. O ganho de gordura também é inevitável, porque a gente fica com desbalanço hormonal no nosso corpo, a gente fica com testosterona muito baixa, né? E o estrogênio um pouco mais alto, e esse desbalanço também acaba favorecendo o ganho de gordura, principalmente na região da circunferência abdominal, ou seja, nos flancos. A questão da libido também fica totalmente afetada, porque como eu falei para vocês, hipogonadismo é deficiência da produção natural de testosterona, então o homem ele vai sentir muita falta daquela motivação, aquela iniciação, aquele desejo sexual, tendo parceira fixa ou não tendo parceira fixa, ou seja, essa parte também fica muito comprometida. Já na parte psicológica também é um turbilhão de emoções, porque apesar de talvez algumas pessoas pensarem que é besteira, bobeira, nossa produção de neurotransmissores também fica muito prejudicada. Então é comum a gente acabar vendo também muitos casos de pessoas que acabam infelizmente entrando em depressão e tendo diversos comportamentos aí nocivos para si mesmos durante esse período de crash hormonal. Então, galera, só para alertar vocês, hormônio não é brincadeira, todo mundo é adulto, sabe que está fazendo suas vidas. Então, fazer a utilização de hormônios ou não é uma decisão que deve ser pensada muito bem, porque caso você comece o uso de forma um pouco impulsiva, de forma impensada, e depois decida parar, vai passar pela TPC, e durante o período da TPC você vai ter uma série de colaterais muito desagradáveis, e depois aí durante um grande tempo também vai continuar sofrendo com esses colaterais. Lembrando que a duração desses colaterais é de acordo com cada organismo, ou seja, é um tiro no escuro. Pode ser com que você consiga se recuperar muito bem, 3, 4 meses, ou pode ser com que você fique aí dependente de fazer uma terapia de reposição hormonal o resto da sua vida. Galera, antes de eu continuar, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente, para vocês darem aquela moral para mim, curtindo esse vídeo aí, compartilhando com um amigo, também podendo se inscrever para dar aquela motivação para eu poder trazer mais conteúdos como esse, outros tipos de conteúdos também que vocês podem, inclusive, sugerir nos comentários desse mesmo vídeo. Isso daí para mim tem um significado impressionante, um significado absurdo, e eu ficaria muito feliz com que vocês pudessem me dar essa moral. Galera, a respeito do cruise agora, expliquei um pouco para vocês que é a fase do ciclo, a fase de doses um pouco maiores, mas também existe o cruise, né? Não é muito prudente, né? Na verdade não é nada prudente o atleta ele passar o ano inteiro acelerando, ou seja, o ano inteiro em blast. Então o cruise ele se faz necessário principalmente pela questão da saúde. Galera, então seria muito comum os atletas fazerem a utilização do cruise normalmente nos pós-campeonatos. Durante a preparação para o campeonato, aí na fase de pré-contest, o atleta ele costuma dar aquela acelerada, acaba pesando um pouquinho a mão em determinadas substâncias que são muito mais nocivas, muito mais agressivas para o nosso organismo, como o estanozolol, como o trembolona, halotestin, né? Alguns atletas mais avançados também fazem uso da substância. E isso daí acaba sendo muito agressivo para o nosso corpo, principalmente na questão
cardíaca, a questão do perfil lipídico e a questão psicológica também, já que alguns desses hormônios também afetam e muito a parte psicológica. Então, durante esse período do pós-campeonato, que o atleta está um pouco mais descansado, a intenção é restabelecer a saúde do atleta ao máximo possível. Então, a gente acaba fazendo essa reposição com doses um pouco não, na verdade, muito mais baixas, né? Normalmente entre 250 a 400 miligramas somente de testosterona por semana. E isso daí vai trazer para a gente um pouco mais de aquele aspecto de recovery, digamos assim. Lembrando que saúde e alta performance não andam juntas, né? Então, de certa forma, o atleta ele acaba abrindo um pouco mão da saúde na fase de finalização, na fase de pré-contas, que o atleta dá aquela acelerada a mais e ele busca dar uma contrabalanceada nisso, nessa fase pós-campeonato, em que ele tira para fazer o cruise, tira para fazer exames e checar as taxas hormonais. Nesse período também é muito importante que o atleta tenha um bom plano de saúde e faça assim um acompanhamento com o médico endocrinologista para avaliar as taxas hormonais do atleta, e outras taxas também são importantes, e também ter um bom cardiologista esportivo para poder fazer exames de coração, que é uma das partes que mais é afetada pelo uso dos esteroides, principalmente trembolona, e outros também acabam desregulando muito mais a parte do colesterol, como estanozolol. Galera, já chegando ao encerramento desse vídeo, eu gostaria de deixar minha conclusão para vocês. Ao seu, o que você acha a respeito de ciclo TPC? O que você acha sobre o Blast Cruise? Bom, vou ser 100% sincero, assim como eu sempre busco trazer verdade para vocês, e vou dar meu papo reto e direto. Para mim, não existe ciclo TPC, é um conceito defasado quando não se existia ainda o conhecimento do conceito de Blast Cruise. Então, assim, você que quer fazer utilização de esteroide anabolizante e já está decidido, realmente não quer voltar atrás, eu recomendaria que você fizesse o Blast Cruise, porque você vai evitar de ter aquele crash hormonal absurdo, né, já que a pessoa com hipogonadismo ela vai ter sim uma série de colaterais indesejados e vai ter uma queda drástica de sua qualidade de vida, desempenho sexual, enfim. A pessoa ela vai realmente ter um problema sério para sua vida. Lembrando que a utilização de hormônios deve ser feita de maneira responsável, com acompanhamento médico, os exames devem ser feitos regularmente e ainda assim também não impede com que você possa vir a ter colaterais. Então pense bem, essa decisão de fazer uso de hormônios não é fácil, tem que ser pensada de forma madura, de forma adulta, e se você quer ter um físico muito acima da média, que você não conseguiria de forma natural, talvez para você possa valer a pena, ou então se você quer ser um atleta competitivo, acredito que tem uma boa genética e pode sim ter muito sucesso nas competições, talvez visa um dia, quem sabe, pisar no palco do Mr. Olympia, aí sim o Blast Cruise é para você, beleza? Então lembrando vocês, eu gostaria de pedir mais uma vez aí no finalzinho do vídeo, para você dar aquela moral, curte aí, comenta esse vídeo, manda para alguém se você gostou, se inscreve no meu canal e você consegue continuar me motivando para trazer mais conteúdos desse daí para vocês, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí.